Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso regular de Direito Administrativo. Pessoal, estamos vendo o ponto aí de agentes públicos. Tivemos a primeira videoaula em que conceituamos o que vem a ser agente público. Começamos a falar das categorias ou espécies de agente público. Falamos até agora da categoria de agentes políticos, da categoria de servidores administrativos do Estado, onde fechamos lá servidores estatutários, empregados públicos e os servidores temporários. Pessoal, agora nós vamos falar da terceira categoria, terceira espécie, que são os agentes ou particulares em colaboração com o Estado. São aqueles sujeitos que permanecem na condição de particular, mas de alguma forma eles vão exercer uma função pública. Ou porque houve uma delegação, né, uma requisição, uma delegação, ou porque eles foram credenciados, ou esponte própria. Nós vamos ver que eu chamo aí do agente público Spielberg, né? O esponte próprio, numa situação de emergência, ele passa ali a assumir alguma atividade pública e com isso ele é considerado aí pela doutrina como agente particular em colaboração, ok? Vamos lá para a tela para a gente definir o que é esse agente ou particular em colaboração com o Estado, que é a terceira categoria, a terceira espécie de agente público. Lá na tela comigo. Pessoal, veja só, lá na tela. São as pessoas físicas que, sem perderem a sua qualidade de particulares, ou permanecem como particulares, exercem alguma função pública, prestando uma atividade ao Estado, sem vínculo empregatício. Eles não terão vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Por exemplo, o mesário, né? Sem remuneração. Professor, mas eu recebi lá uma verbinha, aquilo foi para lanche, não foi para remunerar o seu trabalho, tá bom? Ainda que de forma eventual, tá? Então, às vezes, ele é designado, ele é requisitado, ou há uma delegação, ou a questão dos pontos próprios, vamos ver daqui a pouco, ou um agente credenciado. Ele pode ter a natureza do seu vínculo eventual ou não. Agora, é com ou sem remuneração, não importa. Ele não deixa de ser particular. Ele está exercendo ali a função pública, mas ele não deixa de ser um particular, tá bom? Olha só, quais são as espécies aí de agentes particulares em colaboração? Por requisição, né? Tem um nome bonito esse aqui, agente honorífico. O que é o agente honorífico? É o agente particular em colaboração que foi requisitado, né? Os mesários, eles são requisitados. Os jurados do tribunal do júri, né? Os recrutados para o serviço militar obrigatório, então são considerados aí por requisição. Por delegação, são os concessionários e os permissionários de serviço público. Exemplo, os notários, né? O que são os notários? São os donos de cartórios, né? Eles agem por delegação do Estado. Os tradutores públicos, os leiloeiros, os peritos, né? São aí por delegação. Então, guarde que dentro dessa categoria, particulares ou agentes particulares em colaboração com o Estado, nós temos aquele por requisição, por delegação. Agora vamos falar do esponte próprio e o credenciado para a gente fechar isso aqui. Esponte próprio, que eu chamo de Spielberg, são gestores de negócio público que espontaneamente assumem determinada função pública. Então, no momento ali de excepcionalidade, ele exerce uma função pública, né, em um momento de emergência para atender uma necessidade pública urgente, tá bom? Por esponte própria. Alguns denominam esse aqui de agente de fato necessário, vamos ver daqui a pouco. Agente credenciado recebe a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração do poder público que vai credenciá-lo, o credenciante. Por exemplo, um sujeito, imagina um local que não tem representante nenhum do país, aí se credencia um agente para que ele lá represente o país em determinado assunto. Né? Lógico, hoje tem embaixada em tudo quanto é lugar quase, mas imagine que um sujeito ali vá até esse local representando ali como um agente credenciado, né? Exercendo ali naquele momento uma função pública. As três que mais caem são as três primeiras, as quatro, desculpa. Três primeiras, aliás. Por requisição, por delegação e esponte próprio. Quatro é o que está na lista, mas as três primeiras que caem mais. O agente honorífico é o que cai mais, que é aquele por requisição. É o mesário, é o sujeito que é convocado para atuar ali, né, como membro do tribunal de júri, né, naqueles casos, crimes dolosos contra a vida, né, que são julgados ali pelo tribunal de júri,
a justiça estadual normalmente convoca essas pessoas, tem júri também na federal, mas é mais comum na estadual. Convoca ali o cidadão que vai fazer parte ali do tribunal de júri. Ele é um agente público naquele momento, que ele está ali por requisição, tá? Pode ser com remuneração ou sem remuneração, viu, pessoal? Agora, os militares são servidores, são agentes que estão sujeitos a um regime jurídico especial, né? São servidores estatais que esse regime jurídico vai estabelecer normas sobre ingresso, limite de idade, nós sabemos que tem limite de idade para ingressar na carreira militar, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas, tá? Não vou entrar muito nos militares, não, mas só para você saber que eles são os integrantes o quê? Das polícias militares, dos corpo de bombeiro, no âmbito estadual ou distrital, e também no âmbito federal das Forças Armadas, tá bom? Pessoal, a de Pietro, ela afirma, e eu concordo com ela, que a partir da emenda constitucional 18 de 98, os militares ficaram excluídos da categoria de servidores públicos, tá bom? Então, é o que Maria Silva de Pietro coloca. Eu concordo com ela, né? Eles não deixam de ser agente público, mas eles saem daquela categoria de servidor que só estão ali 3 espécies, né, que nós vimos. Servidor estatutário, civil, obviamente, o empregado público e o servidor temporário. Bora adiante? Bora avante que temos coisa para ver. Agente ou funcionário de fato. Cai muito isso aqui, desaba em prova, tá bom? Agente de fato ou funcionário de fato. Nós temos 2 espécies. A mais comum de cair em prova é essa aqui, o putativo, tá? Mas temos que entender que as 2 são agente de fato. Primeira, agente público necessário, tá? Que é aquele que pratica, o Spielberg, pratica atos e executa atividades em situações excepcionais, como, por exemplo, age em emergência, em colaboração com o poder público e como se fosse agente de direito. Não integra o conceito de administração no sentido subjetivo. Muito cuidado, isso já caiu em prova. Então, veja, quando se fala em agente de fato, nós temos 2 possibilidades para esse agente de fato. Agente público necessário, que é o Spielberg numa situação de emergência, ele passa a assumir uma função pública, mas nesse caso ele não ingressa no conceito de administração pública no sentido subjetivo, porque ele não integra a administração, ele continua sendo um particular. E a administração pública no sentido subjetivo abrange só o quê? A administração pública, ou seja, os entes públicos, né? Os órgãos públicos e os agentes públicos de direito, de fato, né? Vamos lá para a tela. E eles não são de direito, tá? Agente público putativo é aquele que tem uma investidura irregular. Então, o agente putativo é aquele que tem uma investidura irregular, mas tem uma aparência de legalidade, né? Putativo tem essa aparência de legalidade. Exemplo, o servidor que pratica inúmeros atos da administração, tendo sido admitido sem aprovação no concurso público. O sujeito não foi aprovado no concurso público, assumiu, tomou posse, passa para todo mundo a imagem de que ele é um servidor que foi investido de forma regular, mas não foi, houve uma investidura irregular. Ou então o sujeito falsificou um diploma, ele não tinha nível superior. Assumiu um cargo de nível superior, mas a posse dele, a investidura dele foi irregular. Descobre-se depois, o que vai acontecer? Os atos dele serão mantidos. Ele vai ter direito a receber o salário pelo que já trabalhou, o Supremo já decidiu isso. Agora, só que ele é considerado um agente público putativo, agente público de fato putativo, ele vai sair, ele vai rodar, mas os atos que ele praticou são considerados válidos, a não ser que tenha algum vício, né, de legalidade, mas a questão, se for só a questão da investidura, o Supremo entende que devem ser mantidos, inclusive ele tem direito a receber a remuneração pelo que ele prestou. Vamos lá, terá direito à remuneração em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados, não forem ilegais, ok? Isso aqui cai muito. Tá vendo, pessoal? Sempre princípio, a gente está citando o princípio. A gente
O pessoal, quando estuda princípio, torce a cara, negócio chato, não sei o que, complicado. Você vai usar os princípios ao longo do curso, tá? Então, às vezes, eu sempre brinco. Cara, se você não está com dúvida de algum princípio, volta lá na nossa primeira aula de princípio para você entender melhor, tá? É importante. Então, veja, o princípio da segurança jurídica, o princípio da aparência, da boa-fé, né, dos administrados, tá tudo isso ali para se manter esse ato administrativo praticado pelo agente público de fato putativo, tá bom? Bom, o que nós temos agora? Como esse trem cai em concurso? Esse trem estava demorando, hein, pessoal? Mas chegou, né? O trem chegou. Olha só. Diferentemente, vamos lá para a tela já, diferentemente dos servidores estatutários e dos empregados públicos, os servidores temporários não são considerados servidores públicos. Por esse sentido que ele está dizendo aí, são também, né? No seu sentido amplo. Então está errada a questão. Eles são sim considerados servidores públicos nesse sentido que ele está mencionando na questão. Professor, mas aí ele não está falando no sentido amplo. Veja, então você tem que entender como a questão está perguntando. Ele já colocou, olha só, diferentemente dos servidores e dos empregados públicos, ele está mencionando o sentido de servidor no sentido amplo, tá? Está errado. Mais uma vez, para você lembrar, servidor público no sentido amplo, ou servidores administrativos, ou os agentes administrativos do Estado, nós temos 3 espécies empregados, né? Vamos começar pelo servidor estatutário, né? O servidor público no sentido estrito, o empregado público e o servidor temporário, tá bom? Próximo item, os ocupantes de cargo público ou de emprego público têm vínculo estatutário. Ora, de cargo público, sim, estatutário. Agora, de emprego público, não. Emprego público é seletista, é contratual. E institucional, regido por estatuto funcional próprio, que no caso da União, na verdade, o empregado público, o emprego público não é estatutário. Vamos guardar uma coisinha aqui comigo? Servidor público, sentido estrito, estatutário, ocupa cargo público, né? Ele é um regime legal, não é um regime contratual. Empregado público ocupa emprego público. Ele é seletista, regime contratual. Beleza? Vamos para a próxima. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a demissão de empregado público, de empresa pública ou de sociedade de economia mista que preste serviço público não precisa ser motivada. Precisa sim, em razão desse empregado não gozar de estabilidade assegurada constitucionalmente aos servidores públicos estatutários. Pessoal, embora ele não goze de estabilidade, mas aqui o erro, deixa eu marcar aqui para você. Opa, aqui está esse não aqui, tá? Deve sim ser motivado, inclusive com a abertura de um processo, né, para que dê ao contraditório ampla defesa. Veja, o que a gente tem, pessoal, é que não há uma estabilidade. Mas o Supremo decidiu que os atos de demissão desses empregados públicos, né, devem ser motivados, ou seja, tem que ter uma justificativa. Vamos adiante. Ministros e secretários estaduais e municipais, então, ministros e secretários municipais e estaduais, são agentes políticos, cujos vínculos funcionais não têm natureza permanente. Tudo bem, não tem natureza permanente, que o cara pode sair a qualquer momento, né? Mas que com base no seu poder político, eles têm poderes políticos, e traçam e implementam políticas públicas, eles exercem função política, né, pública, função política, constitucionais e políticas públicas de governo. Então, eles são considerados agentes políticos, tá? Certíssima. Vou botar o certo aqui e chamar para a gente explicar. Não vamos errar isso, né? Os auxiliares diretos dos chefes do Poder Executivo, ministros, secretários do Estado, secretários do município, são considerados agentes políticos, né? Tal como o chefe do Poder Executivo, tá bom? Mais uma. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e os servidores temporários. Sim, no sentido amplo, abrange também esses dois.
bingo. Tá vendo como é que a prova, quando ela tá assim, redondinha, o cara traz servidor público no sentido amplo, né? Mas se ele não trouxer, você tem que entender qual o sentido que ele está falando. Aqui foi muito claro, a banca foi bastante coerente, né, e explicativa, tá bom? Lembrar, servidor público no sentido amplo, abrange servidor público no sentido estrito, empregado público, servidor temporário, é o que nós falamos. Vamos lá para a próxima. Para que pessoas físicas que colaborem com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham um vínculo empregatício com a administração pública e sejam por essa remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Não precisam necessariamente ser remunerados e não precisa de manter vínculo empregatício, tá? Então, ali há um erro. Nós acabamos de falar isso na nossa aula, agora nessa videoaula, que os agentes particulares, eles não têm vínculo empregatício, eles não mantêm vínculo empregatício, eles continuam sendo particulares e eles podem ou não receber remuneração, né? Como o mesário, como o jurado do tribunal de júri não tem remuneração, tá? Então tá errado. Mais uma belezura agora. Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão, sem necessária aprovação em concurso público, né? Então, ele entrou num cargo público sem a necessária aprovação em concurso público. Praticou inúmeros atos administrativos, internos e externos. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item que segue. Pedro é considerado agente putativo. Ora, ele entrou num cargo público provavelmente efetivo, porque se ele tinha que fazer concurso público, né, não era estatutário, não era cargo em comissão. Então, ele é considerado um agente de fato, no caso, putativo, como a gente falou. E ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público. Bingo, certíssima, dá até para estudar. Perfeita essa questão. Polícia Federal de 2018. Pessoal, vamos tomar cuidado. O funcionário de fato, agente de fato, pode ser o necessário ou o putativo. Aqui ele está falando do putativo. Se ele só falasse que ele era um servidor de fato, funcionário de fato, estaria certo, porque ele está dentro da categoria. No caso aí, os atos que ele praticou permanecem válidos, como nós já falamos, e ele recebe remuneração, tem direito a receber. Beleza? Falamos isso agora há pouco. Vamos lá. As pessoas, nossa última questão aqui para a gente embalar aí na teoria. As pessoas físicas que espontaneamente, esponte própria, tá vendo? Assumem funções públicas e em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público. Sim, são inclusive agentes públicos. Aí fala, integram a administração pública no sentido subjetivo. A pegadinha foi aqui no final, ó. No sentido subjetivo, de jeito nenhum, porque ele não deixa de ser particular, tá? Ele é considerado para a doutrina, até do ponto de vista material, do ponto de vista ali objetivo, considerado um agente público, porque ele está exercendo uma função pública. É o Spielberg, por uma esponte própria, tem ali uma situação de emergência, ele como se fosse um super-herói, vamos pensar assim, né? Fazendo uma analogia, ele surge ali e vai cumprir aquele papel que ali deveria, por exemplo, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, sei lá, alguma coisa de emergência, ele atua. Ele não integra a administração. Ele não integra a administração no seu sentido subjetivo, tá bom? Muito cuidado. Quando a banca quer arrebentar com o sujeito, tem que ficar ligado, tá? Tem que ficar ligado. A banca, você tem que pensar que a banca não quer o seu bem, não. A banca quer derrubar você, ela quer filtrar. E para ela filtrar, ela tem que derrubar candidatos, tá? Então, muito cuidado. Vamos lá agora falar, pessoal, de cargo, emprego e função pública. Antes da gente entrar na tela, eu quero chamar aqui só uma coisa interessante. Quando a gente fala de função pública, guarda essa frase que eu vou falar. Todo cargo, todo emprego público tem uma função pública nele. Por quê? Função pública é uma atribuição. Todo cargo tem uma atribuição, todo emprego público tem uma atribuição. Agora, eu posso ter função sem cargo e sem emprego, ou seja,
Às vezes o sujeito recebe diretamente a atribuição, a função, mesmo não ocupando um cargo nem um emprego. Lembra lá do servidor temporário, que ele não tem cargo nem emprego, ele exerce uma função, tá bom? Então, guarde isso para você não errar. Pode ter função sem cargo, mas todo cargo ou emprego tem função, tá? Olha só, função pública. O que é função pública? Função pública é um conjunto de atribuições, ou seja, de competência, né? Atribuição legal. Pode ser conferida a órgão, aos cargos, aos empregos, né? Ou diretamente ao agente público. Muitas vezes o cargo ali já tem a função, a sua competência definida. O emprego já tem a sua função definida, né? Às vezes não tem o cargo nem emprego, o sujeito já recebe diretamente esta função, essa atribuição. Todo cargo ou emprego tem função, mas pode haver função pública sem cargo. Pessoal, isso parece um jogo de palavras, mas é a coisa mais correta que você pode imaginar em relação a cargo, emprego e função. Porque eu posso ter uma função, uma atribuição estatal sem ter cargo nem emprego. Agora, se eu tenho cargo ou tenho emprego, eu tenho uma função estatal, eu tenho uma atribuição legal, eu tenho uma competência, tá bom? Agora, tem duas funções que são muito importantes, que é a função temporária e a função de confiança ou gratificada. Vamos lá para a tela para eu te explicar isso. Olha só, a função temporária, como o nome já diz, né, é ocupada por quem? Pelos servidores chamados de temporários, recenseador do IBGE, professor substituto da Universidade Federal, aquele agente de endemias também é temporário, tá bom? O programa Mais Médico, o cara é temporário também ali, médico de família, né? Função de confiança ou gratificada. O que é isso? Eu tenho que chamar você aqui para dar um exemplo. Pessoal, lá no interior, o sujeito fala o plus a mais. Já vou falar o plus a mais? O plus já é a mais, né? Mas só estou aqui dando aí uma ênfase. Pessoal, a função gratificada ou a função de confiança é o que eu brinco que é um plus a mais. Ou seja, é o servidor que já tem o cargo efetivo e passa a ter uma função de assessoramento, de chefia ou de direção. Então, ele exerce o cargo e vai ter essa função de confiança. Por exemplo, lá no meu gabinete, lá na Justiça Federal, eu trabalho na turma recursal, tem lá os assessores que ali trabalham minutando, né, os processos, os votos, eles têm uma função gratificada de assessoria. Então, veja, ele tem o cargo lá de técnico ou analista judiciário e tem essa função gratificada, essa função de confiança. Para exercer a função de confiança ou função gratificada, já tem que ser da casa, ou seja, tem que ser cargo efetivo, tá bom? E ele vai agora exercer uma coisinha a mais, um plus a mais que eu brinquei aí, né? Ou ele vai assessorar, ou ele vai dirigir alguma coisa, direção, ou chefia. Olha só. A função de confiança, ela, né, ou gratificada, é exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargo efetivo. Então, tem que ser efetivo. Destina-se somente às atribuições de direção, de chefia ou então assessoramento. Assessoramento não, assessoramento, que é o caso lá dos meus assessores que trabalham lá comigo na parte de decidimos lá os processos, né? Tem a parte das minutas do processo e tal, orientação, faz assim, faz assim. Então, assessoria é considerada a função de confiança ou função gratificada, tá bom? Cargo público e emprego público. Nós vamos aqui detalhar o que a gente já falou. Cargo e emprego público, o que são? São unidades específicas de atribuições e responsabilidades. Se é uma coisa que um cargo e emprego público tem, são atribuições, ou seja, competência. Qual que é a atribuição do cargo de auditor fiscal da Receita Federal? Lá, o cargo tem essas atribuições. Fiscalizar, lançar o tributo, né? Cobrar, não sei o quê. Né? Qual é a função do oficial de justiça? Ali, cumprimento de mandatos, cumprir as ordens que o juiz determinar. Então, veja, cada cargo ou cada emprego público tem o seu conjunto de atribuições e responsabilidades. Todo cargo e emprego tem a sua função, então tem atribuições, né? Funcionais, né? Ou seja, de respeito àquela função, localizados no interior da estrutura das entidades da administração pública,
Ora, toda a administração pública, se você pensar, ela tem essas caixinhas, essas cadeirinhas, né? Eu gosto de falar de cadeiras, eu não desenho mal, estou desenhando aqui, a cadeira você vê de cima, tá? Essas cadeiras, né, são os cargos, são os empregos, né, dependendo ali, se estou falando da administração direta, indireta da pessoa de direito privado, né? Então, nós temos ali essas unidades específicas de atribuições e responsabilidade, que podem estar ocupadas ou não. O cargo vago, existem cargos ocupados, né? Uma vez investido, o agente público ali vai ter que desempenhar aquelas atribuições e submeter aquelas responsabilidades funcionais do seu cargo, né? Cada cargo, cada emprego público tem esse conjunto de atribuições e responsabilidades, beleza? Agora, o cargo público, qual a diferença? Ele é um vínculo estatutário e institucional. Institucional. Essa palavra aqui, muito cuidado. O cara, às vezes, guarda muito estatutário e institucional, tá? Tem aqui da instituição ali, a coisa legal, tá bom? Diferentemente do seletista, que é um vínculo contratual, tá bom? Trabalhista, né? Por exemplo, no caso do servidor público federal, ele é regido pela Lei 8.112 de 90, tá bom? Emprego público, o vínculo é trabalhista e contratual, regido pela CLT. A competência para solver conflitos dos seus titulares é da Justiça do Trabalho. Eu não coloquei em cima aqui, pessoal, mas no caso de cargo público, há alguma demanda que surge ali entre um servidor e o ente para qual ele trabalha, vai ser resolvida na Justiça comum. Já o seletista vai para a Justiça do Trabalho. Não vamos errar isso em prova, por favor, tá bom? Cargo público e função pública só podem ser criados por lei. Tá? Todo cargo ou função pública só pode ser criado por lei. E extinção, professor, pode ser por decreto quando vagos. Olha só que coisa interessante. Emprego público não precisa de lei para criar. Emprego público não precisa. Agora, cargo público e função pública tem que ter lei para criar. Agora, para extinguir cargo e função pública, quando estiverem vagos, decreto pode extinguir. Quando estiverem vagos. Lembra, nós vimos isso no nosso ponto lá de poder regulamentar, né? Cargos públicos ou função pública, quando vagos, podem ser extintos, quando vagos, por meio de decreto. Se estiver ocupado, professor, só por meio de lei, tá? Dá para criar, só por meio de lei. E emprego público? Não exige, a Constituição não exige lei, tá bom? Bom, cargo público, nós temos classificação de cargo público. É uma classificação tranquila, tá? Quanto à organização e quanto ao provimento. Quanto à organização, vou desenhar aqui uma pirâmide, tá? E nessa pirâmide eu vou fazer um cargo aqui de carreira, com 3 classes, tá? Por exemplo, delegado, aqui, ó, delegado de segunda categoria, normalmente o cara entra como segunda categoria. Subiu na vida, foi promovido, delegado de primeira categoria. Foi promovido de novo, opa, delegado da classe chamada de especial. Esse é um cargo de carreira, porque o cara tem como subir na vida, ele tem como crescer ali. Ó, cargo de carreira são aqueles que são distribuídos e escalonados em classe. Classes são o quê? Degraus da carreira. Aqui, degraus. Aqui é uma classe, aqui é outra classe. Eu fiz uma carreira ali só com 3 classes, né? Tem carreira que tem mais de 3 e vai por aí. Tem carreira, inclusive, auditor fiscal, por exemplo. Tem A1, A2, A3, você vai subindo. A1, A2, A3, B1, B2, B3, né? Até você chegar lá na especial, você vai subindo. E dentro da classe você tem níveis. A1, classe 1, nível 1. Classe A, nível 1. Classe A, nível 2, A2. A3, classe A, nível 3. Então você tem, às vezes, determinadas categorias que, além de classe, tem níveis. Ou seja, dentro da classe tem outras divisões, tá? Demora muito para você chegar no final da carreira, tá? Agora, tem categoria que só tem ali classe sem níveis, 3, né? Lógico, depende do tempo que você demora para subir de cada nível. Na Receita Federal, por exemplo, todo ano você subia, né? É A1 para 2, para 3, então você ia subir. Era longo, mas havia uma subidinha ali, tá bom? Cada vez que sobe na vida ali, tem um aumento de salário, né? Cargos isolados, não tem para onde subir.
sujeito começa ali e fica ali, aqui isolado. Ó. Não estão escalonados em classes, por serem cargos únicos. Não sobe, você não sobe, não tem como subir. Tá? Por exemplo, você pegar um cargo assim, o sujeito entra como defensor, tem hoje categoria também, né? Mas se for um cargo, o cara não tem aquelas, entra de um jeito e vai se aposentar naquele mesmo padrão, ele não tem ali, não é em carreira. Mas normalmente os cargos, né, no serviço público são em carreira, até para que o sujeito tenha um incentivo, né, de subida ali. Mas o cargo isolado pode existir, tá? Não tem para onde subir. Vamos lá. Quanto ao provimento, existe cargo de provimento efetivo, chamado cargo efetivo, existe cargo de provimento vitalício, chamado de cargo vitalício, existe cargo de provimento em comissão, chamado só de cargo em comissão, tá? Então, quanto ao provimento, nós temos 3 casos: efetivo, em comissão e o vitalício. Professor, o efetivo tem a chamada efetividade. Tá? Depois de 3 anos, cumprir o estágio probatório, vai surgir a estabilidade. Não vamos confundir efetividade com estabilidade. Estabilidade só depois de cumprir o estágio probatório, ser aprovado, né, que tem uma avaliação, né, por uma comissão, ser aprovado. Tem concurso público para ingresso, o efetivo. Em comissão não tem concurso público para ingresso, é de livre nomeação e livre exoneração, mas não gera também estabilidade. E o vitalício, professor? O vitalício, ele tem um plus a mais. Qual que é esse plus a mais? A perda do cargo só pode ser por sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Vamos lá para a tela. Olha só, cargo de provimento efetivo, tá? O que ele exige? Exige o quê, professor? Prévio concurso público para ingresso. Tem que passar no concurso público. Você está aqui para isso, para estudar, passar no concurso, né? Característica dele, permanência e continuidade. Então, o sujeito entra para ter uma visão ali de permanência, de continuidade. Estabilidade, só depois de preenchidos certos requisitos. Estágio probatório, pelo tempo de 3 anos. Vamos estudar isso ainda aqui, tá? O provimento vitalício, cargo de provimento vitalício ou cargo vitalício, tem as mesmas características do cargo efetivo, ou seja, tem a visão de permanência e continuidade, com esse acréscimo, né, com esse plus a mais. A perda do cargo só pode ocorrer por sentença judicial transitada em julgado. Porque, veja, nós ainda vamos ver, mas quem ocupa cargo efetivo e é estável pode perder o seu cargo por outras formas, por um processo administrativo, questão de redução de despesa, né? Calma, isso é uma situação bem peculiar. Eu mesmo nunca vi ocorrer. Avaliação de desempenho negativa, que ainda falta a emenda, a lei complementar ser criada, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Cargo vitalício só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Quem é que tem cargo vitalício? Só aqueles que a Constituição diz. Juízes, né? Membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas também, do Judiciário. Olha só existe naqueles casos previstos na Constituição membros do Poder Judiciário, juiz, desembargador, ministros dos tribunais superiores, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, seja ministros, seja conselheiros. Cargo de provimento em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Sem concurso público, não precisa de concurso público para ingresso, mas também não vai ter estabilidade. Né? Característica, provisoriedade. O cara pode sair a qualquer momento. Destina-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, ok? Pode ser ocupado por qualquer pessoa, mesmo quem não tenha vínculo efetivo com a administração pública. Pessoal, tem que falar de 2 coisas desse cargo de comissão. Não precisa de concurso público para ingresso. Tudo bem, ok, beleza, não tem concurso, mas não tem estabilidade. A qualquer momento, uma canetada lá, tchau, benção, vai embora. Tá ok? Agora, tem uma questão. Só pode ser cargo em comissão exercício dessas 3 atribuições: chefia, assessoramento e direção. Pessoal, pode ser cargo em comissão tanto quem já é da casa, ou seja, quem ocupa cargo efetivo, também pode ser convidado para assumir um cargo em comissão. Ou quem não é, diferentemente da função de confiança. Lembra a função gratificada ou de confiança? Que só quem ocupa cargo efetivo. Muito cuidado. Cargo em comissão, qualquer um pode ocupar, da casa ou não da casa. Já a função de confiança, só quem já é da casa e ocupa cargo efetivo.
Vamos seguindo. Cargo em comissão. Pessoal, o cargo em comissão, a Constituição determina um mínimo, tá? Que a lei deve estabelecer um mínimo percentual, mínimo, dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos de carreira, ou seja, da casa, servidores da casa. Porque, veja, há um verdadeiro, às vezes, um mau uso, vamos colocar assim, do cargo em comissão, né? O cargo em confiança, os cabides de emprego, né? Infelizmente. Né? E você que é concurseiro, você quer um cargo efetivo, você quer ralar, passar no concurso, né? Como eu já falei, eu fiz 7, 8 concursos na minha vida, você tem que ralar para passar. Então, você quer buscar também uma estabilidade. E para buscar essa estabilidade, depois de passar no concurso, você ainda tem que cumprir o estágio probatório. Tá? Então, vamos com calma. O cargo em comissão não tem nada disso. Você não tem concurso público, mas também não gera estabilidade. Aí a Constituição diz, olha, como o cargo em comissão também deve ser ocupado por quem é da casa, o cargo efetivo, porque o cargo em comissão normalmente paga valores maiores. Né? Então, por exemplo, o diretor de secretaria, o cara quer ser um diretor de secretaria. Então, mesmo o servidor lá da casa, normalmente a maioria são da casa, tá? Os diretores de secretaria, estou falando da justiça, né? Eles têm todo o interesse, né, de ocupar e tal, faz o máximo, faz todo o trabalho. Agora, o cargo em comissão é de livre nomeação, livre exoneração. Então, a Constituição determina que a lei vai estabelecer um percentual mínimo de cargo em comissão que deve ser ocupado por quem é da casa, priorizando ali, né, o sujeito que já está no serviço público. Jurisprudência do STF sobre esse tema, para a gente encerrar essa videoaula. Pelo princípio, pessoal, da proporcionalidade, o Supremo já decidiu, há que ser guardada uma correlação entre o número de cargos efetivos em comissão, de maneira que exista uma estrutura para a atuação do Poder Legislativo local. Por quê? Nesse caso, o Supremo julgou uma situação, não me lembro agora o número, mas assim, existia muito cargo em comissão e poucos cargos efetivos. Então tem que ter uma proporcionalidade, né, entre cargos efetivos e cargo em comissão. Lógico, a tendência, a lógica é ter mais cargo efetivo, porque o cargo em comissão é só para chefia, assessoramento e direção. Né? Mas a gente sabe que às vezes em muitos locais se inverte essa lógica. Tem muito mais cargo em comissão do que cargo efetivo. Mas o Supremo tem dado a canetada, em alguns casos, julgado de forma correta, né? Quando eu falo canetada assim, brincando de alguma forma, né? Mas julgando de forma correta, afastando determinadas pessoas que, por exemplo, motorista, perito, o que isso tem a ver com assessoramento, chefia ou direção? Vamos lá para a tela para a gente ver um caso interessante julgado pelo Supremo. Olha só, é inconstitucional, ou seja, viola a Constituição, a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como cargo de perito médico, psiquiatra, perito médico clínico, né? E auditor de controle interno. Então, veja, são exemplos clássicos em que se exige o quê, pessoal? Se exige que esses cargos sejam efetivos, que são cargos permanentes. Né? Não tem natureza ali de chefia, assessoramento ou direção, tá bom? Pessoal, vamos parar por aqui. Estou conferindo o slide, até o slide número 22, tá bom? Na próxima videoaula, prosseguiremos a esse tema muito importante, muito, muito importante. E eu digo que é um tema que é importante para o seu concurso, também quando você ingressar no serviço público, você tem que conhecer as normas aplicáveis, né, ao seu caso, tá bom? Pessoal, fique com Deus, até a próxima!